Hoje no episódio 26 da história do automobilismo, a gente vai conhecer uma categoria que provavelmente você não conhece, eu descobri recentemente e eu vou falar pra vocês. Olha, uma categoria de uns carros que você olha assim e fala assim, cara, mas peraí, tem carros da década de 70 correndo? Que isso? Que loucura é essa? Deixa eu entender. Olha, uma categoria que eu tenho certeza que você vai encontrar similaridades com outras categorias que a gente já contou a história aqui na história do automobilismo. Então, fica ligadinho porque, olha, é espetacular. E eu descobri essa categoria não faz muito tempo não, faz uns 2 ou 3 anos que eu acompanho as corridas dela ao vivo no YouTube, pra quem não conhece. Então hoje é a história da Turismo Carretera. Vamos a ver, lo mete, Castellano, no pudo, Castellano, pero... A Turismo Carretera é a categoria mais antiga de automobilismo do mundo, mas você vai falar pra mim que a mais antiga é as 24 horas de Le Mans. Pois bem, bora lá então, vou explicar pra vocês o motivo dos nossos hermanos baterem no peito e dizerem que a mais antiga categoria do mundo é deles. O nascimento da Turismo Carretera remonta a 1910 e a primeira corrida das 24 horas de Le Mans é de 1923. Então sim, os argentinos podem bater no peito e falarem que tem a categoria mais antiga do automobilismo. Outro motivo de orgulho é que lá as coisas são bem loucas, como os nossos hermanos gostam. Os carros são tubulares com motores 6 cilindros em linha, carburados que chegam a 9.000 RPM, tá bom? Quer mais? Eu sei que você quer mais, então só para completar aí, os carros têm bolhas que lembram os carros da década de 70 e 80. Por que são tão antigos assim, Gel? Não sei, tô brincando, a gente já vai explicar o motivo. Culmina en el autódromo la disputa de las 1000 millas argentinas. A gran velocidad se aproxima Juan Galvez por la avenida General Paz. A Turismo Carretera nasceu em meados de 1910 em uma corrida organizada pela ACA, Automóvel Clube de Argentina, e que realizou uma corrida de 700 quilômetros entre as cidades de Buenos Aires e Córdoba. Os vencedores dessa primeira corrida foram Juan Casoletti e Dedio Boulton, vou estar deixando o nome deles aí para vocês, que fizeram todo o traçado em 30 horas e 42 minutos, com uma velocidade média de 24 quilômetros. Assim nascia a semente do que viria a ser a Turismo Carretera atual. Em 1937 nascia o Campeonato Argentino de Velocidade, onde basicamente os pilotos iriam correr em corridas de longa duração em estradas, daí o nome carreteira, que significa estrada ou autoestrada. O percurso deveria ter 1000 quilômetros e atingir uma velocidade média de 120 quilômetros por hora. Nessa época, só poderia participar carros de carroceria fechada, sem conversíveis. E nessa primeira versão da carreteira, os Fords e Chevrolets dominaram a competição. Naquela época, as corridas apresentavam carros como os que circulavam pelas ruas da cidade, como o famoso Cinca, por exemplo. Para correr, eles eram envenenados e chegavam a uma velocidade de 120 km por hora. Senhores telespectadores, terminada esta edição da prova. Em 1939 começava a competir um tal de Fangio, que já se destacava entre os outros pilotos. Já em 1940, ele aos 29 anos conquistou o seu primeiro título da categoria pela Chevrolet. Já em 1941 repetia novamente e se tornava o primeiro piloto bicampeão da categoria. Logo após isso, ele iria para a Europa cravar o seu nome no automobilismo mundial pela Fórmula 1. De competição. Alguns desses malucos voadores
verdadeiros heróis em suas épocas, não se cansam de trazer viva a memória dos tempos em que o carro de corrida era baratinha. Durante anos foram usados carros antigos com modificações para acompanhar as novas tendências e tecnologias, mas durante a década de 70 não tinha mais como continuar com carros tão antigos da década de 30. Foi nessa década que carros como Ford Falcon, no seu modelo argentino, Chevrolet Chevy, que era o Nova na Argentina, também o Dodge GTX, além de carros como o Ica Torino, que era um Renault com motor Willys 6 em linha. Também apareceram os carros tubulares que começavam a dominar a categoria. Agora eram as máquinas que faziam parte da competição. Esses carros tubulares usavam motores Chevrolet e Ford, todos 6 em linha para sua propulsão. Tudo isso começou a ser liberado no final dos anos de 1967, onde o regulamento foi modificado, que agora permitia a entrada desses novos modelos de carros. El Malnati tomaba la punta en el camino, superaba a Gradasi, recordemos que había largado junto a Juan Carlos Iglesias. Acá lo vemos al Flaco Traverso con el número 11 y Juan Carlos Iglesias, que había largado en primera fila con Gradasi, tiene algún problema que va mermando su rendimiento. Pirin Gradasi con el Falcon oficial y Malnati con la Torino número 7. La suerte quiso que una vez más la carrera anual de la sociedad. No início da década de 80 é fundada a ACTC, ou Associação de Corredores de Turismo Carreteira. Caraca, meu espanhol tá mais parecendo um francês com italiano, com russo, com não sei o que. Tô precisando de um cursinho. Com a fundação da ACTC, as corridas passaram a ser mais profissionais e com isso a competição começou a ficar mais e mais acirrada, principalmente entre as marcas Ford e Chevrolet, onde muitas vezes a torcida de cada marca chegava a se enfrentar nas vias de fato. Isso tá lembrando vocês de algo? Bom, me lembrou a V8 e sua eterna briga entre a Holden, que é a Chevrolet australiana, e a Ford. Bom, se quiserem saber mais dessa categoria incrível, tô deixando no card aqui em cima e na tela final do vídeo. Vamos voltar para nossa categoria, a turismo carreteira. As torcidas das marcas eram chamadas de inchadas. Isso mesmo, inchadas. Com isso, a própria organização do campeonato começou a desmotivar essas brigas, mas não é só de brigas que a categoria argentina vive. Nessa época também começou um movimento pela segurança dos pilotos. Com isso, as corridas deixaram de ser feitas em circuitos de rua, muitas vezes precários, para serem feitos em circuitos fechados com uma segurança muito maior. Também nessa época ainda eram usados carros da década de 70, mas isso vai mudar no início dos anos 90. Aí vienen Oscar Aventín e el Toro Roberto Moura. Primero el Puma Aventín, ahí con el número 2 y el número 3, el 2 blanco del Toro Moura. ¿Se acuerda quién es este? Héctor Laucha Ríos, con el Chevrolet número 10. Ainda no início da década de 90, algumas equipes usavam carros antigos que já não tinham mais aquele desempenho, mas pouco a pouco foram migrando para carrocerias bolha que imitavam os carros dos anos 70. Com isso também teve uma maior segurança, mas assim como na NASCAR, os nossos vizinhos resolveram ficar com seus velhos e bons carburadores. Isso mesmo, até 2015 alguns motores ainda tinham comandos de válvulas por varetas, tecnologia muito ultrapassada, mas felizmente a modernidade chegou para os carros do turismo carreteira. Os carburadores são muito similares aos usados na NASCAR, onde esses motores atuais chegam a 450 cavalos e a 9.000 RPM. São ainda motores 6 em linha de 3,2 litros, mas que fazem um som espetacular para os nossos ouvidos apaixonados por automobilismo.
foi a primeira parte da história da Turismo Carreteira. Semana que vem a gente vai falar mais sobre a estrutura do campeonato, pontuação, mais curiosidades sobre esses carros tão diferentes deles. Então já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações e comentar aí como você conheceu a Turismo Carreteira, se você tá conhecendo ela agora, porque ela faz transmissão ao vivo aqui no YouTube. Dá pra você pesquisar aí, basta você digitar Turismo Carreteira que você vai cair direto no canal dos caras. Então já comenta aí e fica ligadinho que sexta-feira tem vídeo novo, só relembrando a vocês que toda quarta e toda sexta tem vídeo no Garagem 96, então já deixa o sininho das notificações ativado, é de graça, galera, se inscreve, deixa o like aí, bora ajudar a crescer e levar o automobilismo pra mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês sexta-feira, muito obrigado, valeu, falou e até mais!